Reis, capítulo 23, versículo 25 e 26. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia o Senhor se não demoveu do ardor da sua grande ira, ira com que ardia contra Judá por todas as provações com que Manassés o tinha provocado. Podem se assentar. Aleluia, Deus. Primeiro eu quero falar aqui do rei Josias. Ele foi um rei que começou a reinar com 8 anos de idade. Eu acho que é menor que aquela menina ali que eu esqueci o nome. A minha amiga, a Érica. Quantos anos você tem, Érica? 9? Ele era menor que você. Ele começou a reinar com 8 anos de idade e reinou por 31 anos, que o Senhor permitiu. E nesses 31 anos, o Senhor o honrou e o deu livramento e deu felicidade para o povo e para a nação. Mas, como a Bíblia diz, o povo tinha desobedecido a Deus antes. Os anteriores dele, os parentes, que na Bíblia fala de geração em geração, né? Manassés, Amon. Amon era pai de Josias. Aí teve Manassés, que era pai de Amon. E o rei Ezequias, que era pai de Manassés. O rei Ezequias é aquele que se virou para a parede e chorou quando o Senhor mandou um recado que ele ia morrer. E ele ganhou mais 15 anos. Vocês já sabem dessa história? Muitos sabem, né? Depois disso, ele teve um filho que se chamou Manassés. Manassés foi mau aos olhos de Deus. Fez tudo que era errado. Ele adivinhava pelas nuvens, era feiticeiro, fez passar pelo fogo o seu filho, ofereceu em holocausto ao Moloque. É uma história que conta que os pais ofereciam os filhos, passava pelo fogo, colocava na mão de uma estátua que tinha fogo embaixo e oferecia os filhos. Coisa terrível, né? A gente ter coragem de oferecer um filho que nem é para Deus, é para o Deus Baal. Em verdade é para os demônios, né? Fez sofrer muita nação, fez o pessoal, os fiéis passarem por muitas dificuldades por causa da sua idolatria. Deus não aprova idolatria. Deus abomina idolatria. É verdade. Depois veio Manassés. Manassés que fez tudo que não era reto perante o Senhor. E como o William já pregou aqui num dia que eu vim, num dia de doutrina, ele disse que tinha o cordel de medir, né? O Senhor passou o cordel na vida de Manassés e disse que ele não estava aprovado. Mas o reinado dele foi o que mais durou. Durou 55 anos. Com a permissão de Deus, é lógico, né? Porque Deus não deixa nada acontecer se não for da vontade dele. E ele reinou por 55 anos. E quando ele morreu, aí veio o seu filho Amon. Amon também fez o que era errado e que levantou a ira do Senhor. Depois veio o rei Josias, que o Senhor aprovou, que fez tudo o que era bom, restituiu a ceia, tirou a idolatria e fez com que todo o povo refizesse a aliança, o compromisso com Deus, e eliminou toda a idolatria. Mas para isso, Josias teve um sacerdote chamado Ilquias. Ilquias achou o livro da lei no templo. E a lei que o Senhor deixara para nós fazermos o que agrada ao Senhor. Nós sabemos o que agrada ao Senhor. Não é tanto o falar, o dizer, que vai mudar a personalidade e a mente de Deus. Hoje em dia, que de tanto se pregarem que
homossexualismo é normal, que as crianças eu acho que já estão achando normal. As novelas só pregam isso, as músicas só pregam prostituição. E eu acho que isso vai ficando implantado na mente das crianças para já crescerem com a mente deturpada. Mas em um lar cristão que tem o pai, a mãe, ou alguém que tem a Bíblia, é o livro da lei. Essas coisas de tanto falarem nunca vai ser aceita por Deus. Deus nunca vai aceitar essas coisas. É abominação para o Senhor. Não só isso, mas muitas outras coisas também são. Mas o que eu tenho sentido que o inimigo tem investido mais é nessa área. De homossexualismo, de músicas que insultam assim a sexualidade das crianças. E isso não agrada a Deus. Salmo 100, versículo 5. Exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Glória a Deus. Quantas gerações eu falei aqui, né? Eu falei do rei Ezequias, Manassés, Amon, Josias. Ainda teve outro rei e outro depois de Josias. Mas Josias eu parei porque foi o rei que agradou mais o Senhor. E que a Bíblia mesmo diz que não teve e não terá outro igual a ele. 5 gerações. E é esse versículo que eu estou referindo. Estende-se de geração a geração. Eterna é a misericórdia do Senhor, porque Ele nos escolheu. Ele nos deu a graça de sermos salvos. Pela sua morte no Calvário, seu sangue vertido, né? Aí nós conseguimos a salvação. Não por merecimento, mas porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Misericórdia do Senhor dura para sempre. Mas, como está escrito lá onde eu já li, todos vão dar conta de si. O rei Ezequias foi bom, mas Manassés foi ruim. E nem Deus impediu que ele fosse mau. O Senhor deixou que ele escolhesse. O Senhor deixou ele fazer o que ele queria. Eu creio que, como nos dias de hoje, ele mandava um falando, olha, isso está errado, não faz assim, isso não agrada a Deus. Mas, como nós também somos muito teimosos, ele deve ter continuado na teimosia dele. O certo é que nós reconheçamos o nosso erro e escutemos a voz do Senhor. Quando uma pessoa nos cercar falando um versículo, falando que Jesus nos ama, porque os crentes estão aí, né? Um dia, e está próximo, nós vamos subir. Os salvos vão subir, vai ficar aqui os que não foram. Aleluia! Então, enquanto tiver o Espírito Santo aqui na terra, vai ter isso. Vai falar, esse caminho está errado. Ou então, até mesmo Deus fala com você, quando você ora, quando você jejua, Deus está falando contigo. E você tem que dar ouvido à voz do Senhor. Amém. Porque Jesus. o Senhor é bom e eterna a sua Graças misericórdia. a Deus. Deus dá o direito da gente escolher o caminho que a gente quer. Deus ajuda a direcionar as direções. Você vai por ali, vai ter uma consequência. Se você for por outro caminho, vai ter outra consequência. Agora deu. E nós temos que estar sempre firmados na palavra de Deus. Como disse aqui na Bíblia, que quando Josias foi reinar, o sacerdote Uquias achou a palavra do Senhor. E foi isso que direcionou ele. E ele rasgou as suas vestes e se prostrou diante do Senhor. E colocou no seu coração de fazer tudo o que agradasse ao Senhor. Se nós colocarmos no nosso coração a intenção de agradarmos ao Senhor, nós até podemos errar. Porque Davi era segundo o coração de Deus, né? Mas ele também errou. Só que ele errava e se arrependia de todo o coração. E ele se arrependia de todo o coração. Agora acho que deu. E o Senhor se agradava. Como muitos na Bíblia,
que poderiam errar ou que erravam, e o Senhor dava livramento, dava salvação. Essa é a palavra que eu tenho para os irmãos hoje. Não deixe que o Senhor fale com você e você passe por desapercebido. Ele te dá uma direção e você quer ir por outro caminho. Dificuldade sempre vai ter. Mas você tem que pedir permissão a Deus, orar, falar: Senhor, me direciona, me dá o caminho, me dá a direção, me ajuda a escolher. Porque o Senhor tem toda a sabedoria. Glória a Deus. Tudo, toda a ciência, sabedoria, criou o universo, tudo é o Senhor. A ciência hoje, muitos, de um lado, porque a ciência se divide, tenta provar que Deus não existe, que Deus não criou o mundo, que a gente veio do macaco. É verdade. Mas nós não viemos do macaco. A Bíblia diz que nós somos feitos pela mão de Deus do barro. E a mulher foi feita da costela. Então, nós temos o livro que dá toda a instrução. E essa palavra que eu tenho para os irmãos, e eu agradeço a oportunidade. Deus ajuda a direcionar as direções. Nós temos que estar sempre firmados na palavra de Deus. Essa é a palavra que eu tenho para os irmãos hoje. Não deixe que o Senhor fale com você e você passe por desapercebido. Ele te dá uma direção e você quer ir por outro caminho. Dificuldade sempre vai ter. Mas você tem que pedir permissão a Deus, orar, falar: Senhor, me direciona, me dá o caminho, me dá a direção, me ajuda a escolher. Porque o Senhor tem toda a sabedoria. Glória a Deus. Tudo, toda a ciência, sabedoria, criou o universo, tudo é o Senhor. A ciência hoje, muitos, de um lado, porque a ciência se divide, tenta provar que Deus não existe, que Deus não criou o mundo, que a gente veio do macaco. É verdade. Mas nós não viemos do macaco. A Bíblia diz que nós somos feitos pela mão de Deus do barro. E a mulher foi feita da costela. Então, nós temos o livro que dá toda a instrução. E essa palavra que eu tenho para os irmãos, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.